Princípios do Sol e da Lua. A tradição Vedanta fala de muitos subplanos da existência, entre o mundo físico e o puro plano causal ou mental. Primeiro são referidos os mundos do Sol, depois os mundos da Lua, e a seguir numerosas subzonas. Além disso, diz-se muitas vezes que o Sol e a Lua, vistos com os olhos físicos, são meros reflexos do Sol e da Lua, fontes do poder em planos mais sutis. Os Vedas e os Shastras, duas escrituras sagradas indianas tão antigas que ninguém sabe realmente que idade têm ou de onde partiram os seus ensinamentos, dizem que as almas individuais descem das regiões astrais ao mundo material, juntamente com os raios do Sol e da Lua. Talvez seja por esse motivo que o Sol e a Lua são tão importantes em astrologia e que tudo que figura no horóscopo deve ser relacionado com os signos e os aspectos do Sol e da Lua. Se de fato a alma é uma unidade essencial do poder divino, então é em si própria total e completa. Mas quando a alma encarna nos reinos da dualidade, tal como o mundo material, onde há sempre bom e mal, dia e noite, polaridades macho e fêmea, parece que a alma se polariza de acordo com as posições do Sol e da Lua. Por outras palavras, reflete-se em dois aspectos do ser, manifestando-se como consciente e inconsciente, ativa e passiva, macho e fêmea, os princípios do Sol e da Lua. A totalidade perde-se, a divisão começou. Na maior parte dos casos, as mulheres estão mais em contato com as qualidades lunares e os homens com suas qualidades solares. Embora devamos lembrar aqui que lidamos com princípios arquetípicos que não se manifestam numa forma pura nos seres humanos vivos. Por isso, há muitos homens, por exemplo, aqueles que têm ênfase em Câncer, Touro e Peixes, intimamente ligados e conectados com as qualidades lunares, que são capazes de exprimir, e há mulheres, especialmente aquelas com ênfase em Áries, Aquário e Escorpião, que se sentem muito bem ao exprimir a força e a independência características do Sol. Embora a visão científica do mundo descreva o Sol como imensamente maior do que a Lua, sempre me pareceu um símbolo particularmente impressionante o fato de que os diâmetros e distâncias relativas do Sol e da Lua serem tais que, quando vistos da Terra, ambos os discos submetem quase exatamente o mesmo ângulo visual, 0,5 graus. E parecem ter o mesmo tamanho. Isso ilustra que, simbolicamente, as forças lunares e solares nas nossas vidas são de importância absolutamente igual. E também demonstra com clareza que é, na verdade, grande um grau completo quando observamos o céu da Terra. Além disso, o fato de o Sol e da Lua serem visualmente do mesmo tamanho deve dar aos astrólogos ainda mais razão para considerarem o signo da Lua como de importância igual ao do Sol em qualquer horóscopo. E para basearem-se as suas interpretações numa síntese das posições do Sol e da Lua relativamente um ao outro. Quais são exatamente os princípios solar e lunar? De novo, podemos encontrar a explicação mais clara do seu significado psicológico nos escritos de Carl Gustav Jung.
Jung relaciona a força lunar com o princípio feminino arquetípico e a energia solar com o princípio masculino, tal como os astrólogos e alquimistas fazem há milênios. Define depois o princípio feminino como Eros, não no sentido moderno, sentido de atração por ação puramente física, mas no sentido mais amplo da relação com os outros seres humanos. Define a seguir o princípio masculino como Logos. No volume 10, parágrafo 254 de In Woman in Europe, diz-se que a psicologia feminina baseia-se no princípio de Eros, o grande atador e desatador, enquanto, desde tempos antigos, o princípio regente atribuído ao homem é Logos. Do livro A Psicologia, os Tipos Psicológicos, volume 6, parágrafo 805, diz-se: enquanto a lógica e a objetividade são regra geral, os aspectos predominantes da atitude externa do homem ou são, pelo menos, considerados como ideais, no caso da mulher, o ideal é o sentimento. Mas na alma passa-se o contrário. Por dentro é o homem que sente e a mulher que reflete. Daí a maior aptidão do homem para o desespero total, enquanto a mulher consegue sempre encontrar conforto e esperança. Consequentemente, um homem é mais capaz de se suicidar do que uma mulher. No entanto, por maior vítima das circunstâncias sociais que uma mulher possa ser, por exemplo, como prostituta, um homem não é menos vítima dos impulsos do inconsciente sob a forma do alcoolismo ou de outros vícios. A consciência psicológica da mulher tem um caráter mais lunar do que solar. A sua luz é a luz branda da lua, que funde as coisas mais do que as separa. Não mostra os objetivos em toda a sua cruel descontinuidade e separatividade. Como a luz crua e brilhante do dia, mistura, numa luz difusa e ilusória, o perto e o longe, transformando magicamente as pequenas coisas em grandes coisas, altas em baixas, reduzindo todas as cores a uma névoa azulada e a paisagem noturna a uma unidade insuspeitada. É, de fato, preciso uma consciência psicológica muito semelhante à Lua para manter unida uma grande família, independentemente de todas as diferenças, e falar e agir de tal maneira que a relação harmoniosa das partes com o todo não só não seja perturbada, mas ainda reforçada. E quando o fosso é demasiado profundo, um raio de luar ilumina-o e elimina-o. Em Misteriosas Comunicações, volume 14, parágrafos 223, 227. Embora existam grandes diferenças entre culturas e entre gerações, quanto a saber-se que modos de expressão são encorajados nos atos sexuais, fato muitas vezes ignorados pelos astrólogos, a busca da plenitude pessoal torna-se cada vez mais uma preocupação entre muita gente do mundo ocidental. Num breve parágrafo, Jung descreve concisamente a nossa necessidade de desenvolver ambas as faces da nossa natureza Sol e Lua. E este mesmo desenvolvimento, que visa a interpretação pessoal, é uma das principais áreas da vida em que a astrologia pode ser particularmente útil. Citando o homem europeu, a relação humana conduz ao mundo da psique, aquele reino intermédio entre os sentidos e o espírito, que contém algo de cada um. E, no entanto, nada perde do seu próprio caráter único. Nesse território,
deve um homem aventurar-se se deseja encontrar a meio caminho a mulher. As circunstâncias forçaram-na a adquirir alguns traços masculinos para que não ficasse presa numa feminilidade antiquada, puramente instintiva, perdida e sozinha no mundo dos homens. Por isso, também um homem será forçado a desenvolver o seu lado feminino e abrir os olhos à psique e a Eros. Eis uma tarefa que não pode evitar, a não ser que prefira andar atrás da mulher como um garoto sem ementa, adorando-a de longe, mas correndo sempre o risco de ela o meter no bolso. Parágrafo 258. O conceito de plenitude individual é evidentemente um ideal para o qual deve tender o desenvolvimento psicológico e espiritual. Não se trata, sem dúvida, de um fenômeno comum. Na verdade, muitos dos problemas experimentados por pessoas de sexos opostos podem ser muitas vezes diretamente atribuídos ao fato de lhes faltar a plenitude. Citemos de novo Jung, do livro Psychological Relationship. É quase uma ocorrência vulgar uma mulher ser totalmente contida espiritualmente no marido e um marido ser totalmente contido emocionalmente na mulher. Parágrafo 331.